Oi, boa noite. Tudo bem? Olá. Deixa eu colocar aqui que eu já tô online. Olá, boa noite. Quem tá entrando agora? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Olá. Oi. Olá, tudo bem? Dá uns minutinhos. Opa. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tô tentando achar minha câmera aqui, não entrou, não sei o quê. Ah, tá aqui bloqueada. Boa noite, meninas. Boa noite, Elisa. Boa noite, Tanara. Boa noite. Olá. Boa noite. Oi, Beatriz, tudo bem? Oi, tudo bem? A Carla perguntou, né? Acho que a Carla não está aqui. Sobre a data de envio dos exercícios, né? Na verdade, não tem uma data. Eu até estou super atrasada com as correções, mas eu gosto de olhar com calma para dar um retorno para vocês. Às vezes não tem muito nenhum comentário, mas é só para dar um feedback que eu li, e se está dentro da proposta, se está correto. Às vezes fazer mais alguma reflexãozinha ali. Mas a gente vai definir uma data quando terminar o curso, tá? Então, lá na última videoconferência, a gente vai entrar num acordo de qual que seria uma data limite. Não que não possa entregar depois dessa data, porque vocês têm 1 ano de acesso ao curso, né? Mas seria só para a gente conseguir se organizar depois, e aí vocês terem um prazo aí para entregar os 8 exercícios, tá? Da videoconferência. Então é isso. Elisa, eu tenho uma pergunta. Fala. A gente está passando ali os módulos, eu não estou conseguindo ler todos os textos, mas estou olhando todos os vídeos, alguns sim, outros não estou conseguindo ler. Mas não vai evoluindo ali o que a gente está acessando, continua como 0 de 13, 0 de... Mesmo. É assim mesmo, não tem...
Porque os outros cursos que eu fui fazendo ia evoluindo, sabe? Eu senti falta disso. Sanara, Mas eu... Essa Oi, parte. se você marcar item... Rosana que está falando, tudo bem? oi, Rosana, tudo? Se você marcar item concluído, ele aparece aquele Vzinho verde no item. Ah, então tá. Então faltou Eu isso, também eu não não fiz. sabia. Eu tive Ah, tá. curiosidade de apertar ali o botão e era isso. Aí você Ah, aperta lá na tá. própria caixinha onde tem o link para você baixar o arquivo, Aham, vai ter aham, um aham. botãozinho embaixo, item concluído. Ah, ok, ok. Mas É, se a gente não fizer isso, tanto faz, né, Elisa? Tem que entregar os eu queria exercícios. dizer, Tá. não se preocupem que eu nem olho isso, viu, gente? Tá. De achar que, ai, parece que eu não fiz, tá? É, eu fiquei com essa impressão. Não, é muito livre, assim, né? Até para vocês Tá. estudarem no tempo de vocês, no ritmo de vocês. Como eu falei, a avaliação mesmo, no sentido de participação, é com os exercícios, né? Como a videoconferência ela fica gravada, por mais que seja legal vocês entrarem aqui no ao vivo, a gente conversar aqui, ela não é no sentido de presença ou quanto, né, de porcentagem que você fez ou participação do curso. A gente avalia isso, né? Eu defini desde a primeira turma que a avaliação seria por esses exercícios, até porque eles são muito importantes, é importante que vocês façam mesmo. Então, entregando os 8 exercícios que vocês recebem o certificado. Não se preocupem com isso de se está marcado como check lá, de que você leu, de que você fez tudo, isso não é uma coisa que eu vou olhar ou avaliar, tá bom? Então fica tranquilo. Antes da gente começar, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Tem algum comentário? Não? Alguém quer se apresentar? Alguma aluna que entrou? Olá, Oi, oi, eu sou Lídia, isso. Estou um pouco perdida ainda, que eu entrei hoje à tarde. tá bom. Você não conseguiu acessar nada ainda da plataforma? Ainda não. E Tá. aí a Ana falou, as aulas são toda terça, né? E aí eu estava até meio perdida, mexendo com mudança. E aí quando eu vi assim, estou viva, eu falei, nossa, hoje é terça, ainda foi um susto. Tá. Aos pouquinhos você vai se ambientando, qualquer coisa você pode me escrever no particular ou pode também escrever no grupo que as outras vão te ajudando. Mas quando você voltar a assistir a primeira videoconferência, eu dou várias informações, assim, do como se preparar para vídeo, porque tem bastante material lá, o que seria interessante você olhar antes da vídeo. Então, depois você vai lá e assiste, mas também qualquer dúvida que você tiver pode perguntar, tá bom? Ok, obrigada. A Flávia também. E eu também. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu também sou nova. Comecei a semana passada, só fiz o primeiro módulo e já estou amando. Eu fiz faculdade de moda no Instituto, na Veiga de Almeida, no Rio, e fiz jornalismo. E agora estou morando em Maceió, quer dizer, agora não, 23 anos. Tenho 48 anos e estou fazendo uma pós-graduação de filosofia e autoimagem também pela PUC-RS. Que legal. É de semiótica ou não? Não, não. Ah, Ela está começando agora, é um curso novo deles. que interessante. Eu fiquei É. interessada. Depois, se você puder compartilhar, bem Ah, legal. com certeza. Vamos trocar muitas ideias. Que bom, bacana. Bem-vinda, tá? Obrigada. Eu Bom, não me apresentei, né, para a turma. na verdade, a gente também nem fez essa apresentação assim no vídeo. Para não ficar muito nesse processo de se apresentar, eu pedi mais para fazer uma apresentação no grupo, mas pode falar.
Ah, sim. Então, eu sou consultora de imagem, né? Sou formada em design de moda também. Mas antes da minha formação em design de moda, eu fiz psicologia, fiz 4 anos. Ah, E aí eu sempre quis essa relação, né, de moda com a psicologia. Enfim, chegou o momento de associar tudo agora. legal. Então você vai relembrar muitas coisas da psico. Sim. Bem-vinda, legal. Bom, peraí que tem mais a Bárbara. Eu também sou nova, né? Ah, Beatriz, tudo bem? Oi, tudo bem? Comecei acho que semana passada, também só consigo fazer o módulo 1, tô no módulo 2. Sou formada em psicologia e agora estou indo para a consultoria de imagem. Legal. Você é de São Paulo ou não? Não, sou do Rio. Ah, do Rio, tá bom. Legal. Bem-vinda. Prazer, obrigada. Mais alguém, será? Não? Deixa eu ver se tem alguém com alguma dificuldade. Não, acho que tudo certo. Bom, então vamos lá. Deixa eu só... Bom, a aula de hoje, ela vem muito num caminho, né, que a gente está percorrendo de primeiro entender, né, o que é a autoimagem, como que ela se desenvolve. E aí, na aula passada, nesse processo também, a gente entrando na questão da imagem corporal. Então, hoje, a gente vai conversar mais sobre essa questão do corpo, né? Corpo e imagem corporal. E aí, eu acho que já ficou claro, né, quando eu conversei com vocês sobre como a autoimagem vai se desenvolvendo, como ela está muito atrelada no próprio desenvolvimento do corpo, né, e de reconhecimento desse corpo. Então, primeira coisa, né, que eu acho que já ficou claro, é que o corpo e a mente, eles nunca são separados, né? Nunca há uma separação entre corpo e mente. Deixa eu aceitar aqui ali. Então, quando a gente fala também de autoimagem, né? A gente tem essa imagem corporal e uma imagem mais subjetiva, né? Em torno da nossa personalidade. Então, sempre que a gente vai atender um cliente, um paciente, o corpo dele vai estar ali também, né? A gente sempre vai estar lidando de alguma maneira ou trabalhando com a história que esse corpo carrega, né? E tudo que nós vimos nas aulas anteriores do desenvolvimento da autoimagem, né? Tudo que o teu cliente, né, escutou sobre o corpo dele, tudo que ele experienciou sobre o corpo dele, vai estar ali vivo, né? Enquanto um fenômeno no aqui e agora, né? No presente, no atendimento, né? O que o teu cliente é um resultado das vivências dele, do que ele experienciou, da história dele e, portanto, da história que esse corpo carrega, tá? Então, né, quando a gente fala de comportamento, de existência, né, a gente vive a nossa vida com esse corpo que está nos acompanhando, né? Então, quando a gente pensa também em saúde, em bem-estar, né, uma saúde, digamos assim, mais física ou corporal, ela vai ser reflexo também de uma saúde psíquica, né? Isso está totalmente relacionado. Então, uma autoimagem saudável também reflete numa relação com o corpo, né, saudável.
uma influencia na outra, né? Então, primeira coisa, assim, que é muito importante, a gente precisa entender, e porque às vezes isso está muito enraizado no nosso inconsciente coletivo, digamos assim, né? Ou da maneira que os padrões estéticos ou os padrões de comportamento são colocados em torno da mulher, às vezes a gente faz algumas associações ou algumas crenças que a gente precisa, digamos assim, desconstruir ou destruir mesmo, né? Então a gente precisa parar de achar que peso mesmo, né? Ou tamanho vai definir saúde, tá? Então a gente precisa entender que existem pessoas magras doentes, do mesmo jeito que existem pessoas gordas doentes, tá? Da mesma forma que existem pessoas magras saudáveis e pessoas gordas saudáveis. Não é assim que a gente avalia a saúde, tá? E aí, partindo disso, né, como é interessante, assim, no sentido de cruel também, né? A gente está numa sociedade onde se fala muito sobre cuidados com o corpo, cuidados com a saúde, só que é uma sociedade que está cada vez mais doente em relação a isso, né? Porque, na verdade, por isso que eu pus as aspas, né? Porque o que a gente tem ali, digamos assim, mascarado? A imposição de padrões, uma cultura da dieta, né? Então, cuidados que não são reais, que não resultam em saúde de fato, que não olhem para o sujeito como um ser completo, como um todo, né? E que não resultam em amor próprio também, pelo contrário. Então, essa cultura da dieta, né? Ela está totalmente associada, atrelada à gordofobia, à manutenção de padrões de magreza, né? Esse discurso de restrição de alimentos, né, que são colocados como nocivos, mascarando um cuidado com a saúde, mas no fundo é só mais uma forma de manter aquele sujeito sofrendo, né, ou buscando um corpo magro, ou um corpo dentro do padrão, ou um corpo não gordo, né? E aí uma das grandes causas ali dos transtornos de imagem e dos transtornos alimentares, né? É esse o resultado que a gente tem. Então, a grande questão é como trabalhar com o corpo da nossa cliente, porque ele está ali, ele vem junto, né? Além de ser, numa consultoria de imagem, esse corpo que vai vestir as roupas, né? E aí, isso significa a gente olhar como que está a relação dessa cliente com o corpo dela, com essa imagem corporal. E aí, o que começa a aparecer, né, ou que a gente precisa entender, o que pode surgir daí? Podem surgir clientes com dificuldades em relação à imagem corporal que se colocam de uma forma perceptual, né? Que é como essa cliente vai perceber o próprio corpo. Então, muitas vezes, vem uma percepção que ela é distorcida, né? E que essa distorção, ela pode ser tanto em partes do corpo, ou no corpo como um todo, em relação a essas questões de tamanho, tá? Às vezes achar que se é muito maior do que se é, ou muito menor do que se é. Ou colocar o foco em uma parte específica, normalmente do rosto, né? Ou às vezes numa parte específica do corpo e achar que tem
uma distorção ali muito grande, né, que é muito feia, que é muito horrível, a ponto, né, dessa pessoa não conseguir se relacionar, sair na rua, porque ela acha que está todo mundo olhando para aquela parte do corpo dela. Então, isso é uma questão perceptual, né? Ou podem surgir questões que são mais atitudinais, né? Que são o quê? São os julgamentos, são os sentimentos, são os pensamentos em relação ao próprio corpo. Levando o quê? Às vezes uma insatisfação avaliativa ali nessa relação entre o corpo real e o corpo ideal, né? Ou a imagem real e a imagem ideal. E aí, quando eu falo que pode ser perceptual e atitudinal, pode ser as duas coisas também, né? É claro que quando a gente tem as duas coisas, é mais grave ainda, né? Então, entender um pouco disso é também já começar a olhar para aquela questão que é quais que são os limites de uma consultoria de imagem, né? Quando a gente tem principalmente esse encontro, né, de uma questão perceptual e atitudinal, a gente pode ter ali um transtorno de imagem corporal, a gente pode ter ali um transtorno dismórfico, né? Então, o quanto é importante uma consultora estar atenta para fazer um encaminhamento quando isso aparece para um profissional da saúde, para uma psicoterapia, quando é o caso de um transtorno alimentar, também uma rede maior aí, incluindo nutricionista, psiquiatra, não só o psicólogo. Então, é importante ter um olhar atento em relação a isso, para encaminhar. E aí também na forma como esse profissional vai se colocar. Então, a primeira coisa que jamais fazer, jamais dizer para a pessoa que não tem nada de errado com o rosto ou com o corpo dela. Por quê? Porque isso não adianta, isso não tem efeito, né? E aí, muitas vezes, isso se coloca como não empatia, que é você não entender o sofrimento daquela pessoa em torno dessa imagem ali, dessa autoimagem que ela construiu, que ela criou, né? Mesmo que nós que estamos de fora ali não vemos isso tudo que ela está vendo, ela se vê assim. Então a gente precisa entender que essa é a autoimagem dela, né? E nunca se colocar dessa maneira. Quando a gente fala que tem uma questão atitudinal, ela vai ser composta, assim, didaticamente, por alguns aspectos, né? Então, quando a gente fala que tem essa insatisfação, né, uma insatisfação geral, digamos assim, também podem ter graus de satisfação ou insatisfação que a cliente pode ter em relação à própria aparência. Também podem ter questões mais afetivas, que são principalmente as emoções relacionadas a essa aparência, os sentimentos em relação a isso, questões mais cognitivas mesmo, de pensamentos e crenças em relação a essa aparência, e também a questão comportamental, que são os comportamentos que essa cliente vai emitir em relação a isso, em relação a essa aparência, que podem ser, né, situações que ela vai evitar, ou comportamentos também repetitivos, né, de ficar praticando um automonitoramento do corpo, muitas vezes ficar se exercitando demais, ou pensando demais, olhando e checando esse corpo a todo momento. Tá? E aí, sabendo que, né, quando a gente entra nesse campo, né, quando a gente fala dessas questões todas, a gente está compreendendo, né, também até onde que dá para ir num trabalho pensando só em consultoria de imagem, no sentido de que a gente não está falando de uma pessoa que tem, né, que vai fazer psicoterapia ou que tem uma formação em psicologia também, que estaria mais apta para trabalhar essas questões com o cliente. Então, só para a gente entender melhor essa questão dos limites, né? Então, aonde que um consultor de imagem, né, pode intervir?
né, tranquilamente. Ele pode intervir na questão da insatisfação. O que é a insatisfação? A distância entre o real, o eu real e o eu ideal. Entre a imagem real e a imagem ideal. O que for do emocional, do cognitivo, do comportamental, não se muda em uma consultoria. Pode trazer resultados, mas não é algo a ser trabalhado, né, como deveria numa consultoria. O coaching pode trabalhar com crenças? Pode, tá? Mas não pensamentos repetitivos, obsessivos, tá? Isso fica para a psicologia. Não fiquem frustradas com isso, porque a insatisfação é um material já grande de trabalho, tá? Então, é um lugar que dá para transitar tranquilamente, tá? Desde que essa insatisfação também seja bem olhada e examinada, né? Então, vamos pensar aqui, né? Provavelmente, quando a tua cliente, o teu cliente te procuram, já existe uma insatisfação, né? Se a gente for pensar, todos nós temos alguma insatisfação em relação a nós mesmos, né? Só que o que a gente precisa olhar é como que isso se dá. A tua cliente deprecia o próprio corpo? Será que a tua cliente esconde o corpo? Se preocupa extremamente e constantemente com a parte física ou em relação a engordar? Evita contato físico com outras pessoas? Precisa de encaminhamento, percebe? Quer dizer, tem uma questão de gênero, uma coisa que começa a aparecer muito também. Precisa de encaminhamento. Tua cliente vem de um processo, por isso que é importante ter alguma coisa da história, relembrando aqui exercício lá da linha do tempo. Tua cliente investe muito em cirurgias, intervenções estéticas, cuidados com o corpo de uma maneira extrema. Não consegue se sentir bem porque ela está sempre aquém de um corpo que ela idealizou. Precisa de um encaminhamento, tá? Então, quando a gente olha para essa insatisfação, a gente precisa entender que nível de insatisfação é esse. Porque a gente pode dizer que existe uma insatisfação considerada, e isso é um certo debate também na psicologia, mas tem uma insatisfação que a gente pode dizer que ela é esperada entre esse nosso eu real e esse nosso eu ideal, entre essa imagem real e essa imagem ideal, que faz parte da nossa autoimagem no sentido estrutural, tá? Quando eu falo isso, que tem um debate, porque eu já ouvi, por exemplo, de profissionais mais da comportamental que colocam isso como se a insatisfação não fosse como se não fosse estrutural. Só que a questão também é que é como se eles dissessem que os profissionais de outras linhas estivessem dizendo que a insatisfação produzida socialmente ela seria natural, e aí já não, né? Porque a gente tem uma insatisfação, são coisas diferentes. A gente tem uma insatisfação que é produzida na cultura, né? Que a gente pode dizer que é um sintoma de adoecimento, né? Que é como a cultura coloca a nossa relação, principalmente nós mulheres, com o nosso corpo, tá? Então, isso é diferente de quando eu estou falando que nós temos uma autoimagem e dentro desta autoimagem nós temos uma imagem real e uma ideal, um eu real e um eu ideal. Quando a gente tem isso, a gente já tem uma distanciazinha entre os dois que é uma insatisfação estrutural nossa, que é o que faz a gente se movimentar, buscar coisas, se desenvolver,
que é diferente de falar uma insatisfação constante que nos leva a um adoecimento com o nosso corpo, com nós mesmas, né? Que fere nossa autoestima e nosso amor próprio, e que nos leva a estar sempre fazendo o quê também? Consumindo, né? Então, quando a gente, né, as pesquisas, né, em torno dessa questão da insatisfação, elas sempre consideram essa questão, né? A gente está inserida numa sociedade que valoriza muito esses padrões estéticos, né? Que atua em cima dessas insatisfações, né? E que fazem isso porque isso vai nos levar a consumir, né? Então, é claro que nós temos resultados onde, principalmente, a maioria das mulheres apresenta uma insatisfação com o próprio corpo, né? E o ideal é o quê? É que a gente possa caminhar cada vez mais para uma diversidade de corpos e de cor de pele, né? Que a gente consiga vivenciar isso na sociedade e na cultura, e aí automaticamente é claro que essa insatisfação cai. Mas anterior a isso, né, por conta da nossa estrutura humana falha, a gente tem essa distância entre o nosso real e o nosso ideal. E a questão para a gente conseguir avaliar isso ali no nosso atendimento é o quanto que a nossa cliente está sofrendo com isso, né? O quanto a nossa cliente está o tempo todo preocupada com isso, que comportamentos e atitudes que ela emite em torno dessa insatisfação. E aí a gente vai percebendo isso como também? Com todos os exercícios, né? Os exercícios vistos até aqui, exercício da linha do tempo, exercício do espelho. A gente vai tendo uma noção a partir disso. Pode ter certeza que se você conversa com a tua cliente sobre essas questões, se você entra ali na linha do tempo, ela vai te falar de um processo ali que começa na adolescência. Se ela tem questões ali mais sérias, ela já vai falar de que surgem questões corporais ali. É só vocês lembrarem também das aulas anteriores, né? O que acontece ali na adolescência? Tem uma mudança importante, significativa no corpo, né? O que acontece principalmente com as meninas, né? De sentirem que, como o corpo está mudando, a entrada na puberdade, aí o corpo começa a se tornar o quê? Mais curvilíneo. E aí o que acontece? Começam a se instalar essas questões dos padrões, porque elas começam a achar que elas estão engordando, né? Só que não é uma modificação natural, saudável, de um corpo que está se desenvolvendo. Então, ali já começa esse desconforto, né? Inclusive as questões de sexualidade, né? Então, tudo aquilo começa a aparecer. Então, até mesmo quando você coloca a tua cliente no exercício do espelho, ela vai trazendo indícios em relação a isso. E o que vocês precisam se perguntar? Será que essa insatisfação está causando prejuízos sociais para minha cliente? Será que a minha cliente está num processo de esconder o próprio corpo? Será que ela está procurando a consultoria por conta disso? Né? O quanto ela pode estar deixando de frequentar espaços, socializar, evitar situações porque o corpo dela vai aparecer, né? A questão de o quanto não gostar de usar uma determinada peça tem a ver com isso ou tem a ver com o fato de que aquela peça possibilita que uma parte específica ali do corpo que gera muito sofrimento vai aparecer, né? Então, como que está isso? Por isso que é muito importante a questão da escuta, né? Olhar muito bem para a demanda ali que a cliente está apresentando, né? E o que ela está buscando nessa consultoria? Será que ela está tentando buscar na consultoria se livrar de questões ali que a consultoria não vai dar conta? Sofrimentos, adoecimento psíquico que a consultoria não dá conta? E que, às vezes, conforme essa consultoria se coloca, pode ser um reforçador para esse sofrimento,
Não vai se colocar como algo positivo ou que vá melhorar o processo dessa cliente de cura, digamos assim, né? Então, outra coisa também, né? Um cuidado. A gente também não pode impor para a nossa cliente que ela aceite o corpo dela, que ela tenha autoestima. Ela não tem culpa dessa construção que aconteceu, né? A gente não tem como impor isso. O que a gente pode fazer é possibilitar, criar um ambiente, um espaço onde isso possa acontecer de alguma forma, tá? E mesmo quando acontece essa necessidade de encaminhamento que eu falei, não é que ali ela vai abandonar a consultoria. Não! A consultoria de imagem pode se manter como um complemento. Coisas que ela for trabalhando ali na terapia, ela também vai conseguindo se dar mais conta e vir mais fortalecida ali para se apropriar da imagem dela, do corpo dela, do processo dela e adquirir, por consequência, mais autoestima e amor próprio, tá? E aí um jeito também, né, de trabalhar aqui também mais para as psicólogas, uma coisa que eu peço na psicoterapia é para a cliente fazer um diário do corpo, né, de como que ela está se sentindo em relação àquele corpo, para a gente entender essa relação. Na consultoria, não é que você vai deixar o corpo de lado. Você pode pedir um diário dos looks também, porque de alguma forma você já vai entrando em algumas questões com o limite necessário, né? Então, como que foi se sentir com cada look, com cada peça? Muito naquele processo que eu falei do vestir, né? De se sentir com a peça, de ir se apropriando também, né? E ali você consegue entender também. Será que o problema está na peça ou é na questão corporal? É na relação com o corpo, né? Então, é procurar estar atenta em como que essa autoimagem vai refletir neste corpo ali, nessa relação com ele. Isso que precisa se perguntar ali no processo, em cada atendimento, né? E aí entendendo essa insatisfação. Então, os questionários que eu coloco também na plataforma, que são mais de escutar o corpo, né? É sempre nesse sentido que a gente vai, né? Ali aquele questionário de visão de bem-estar. Então, como que essa cliente também, porque isso também é autocuidado, né? Escutar o próprio corpo, né? Isso também é anterior a um processo de autoaceitação. A tendência, muitas vezes, é a gente querer, né, não só enquanto profissionais ali no processo, mas a cliente também, muitas vezes, de ao entrar em contato com essa autoimagem dela, dessa relação com o corpo, que às vezes antes não estava tão claro, né, mas com os exercícios ela vai se conscientizando e aí a tendência é querer partir logo para um processo de autoaceitação. Mas antes desse processo de autoaceitação acontecer, precisa ouvir esse corpo. Porque às vezes é como se não se olhasse para ele de fato. Então, escutar o próprio corpo, né? Entender como que esse corpo está, é um trabalho muito na contramão desse olhar social, assim, né? Dos padrões, que faz o quê? Cria, né, de alguma maneira, um tipo de relação com o corpo que é o do intervir esteticamente, né? Que é o do controlar o próprio corpo, que é o do olhar para o próprio corpo para dizer que tem algo errado, né? Esse é o olhar, né, que vem ali da mídia, né, das influencers, dos padrões estéticos. Nós somos estimuladas nesse cuidar que eu falei, bem entre aspas, a olhar o corpo para quê? Para modificar e moldar. Nunca é para entender esse corpo como um todo, não nessa coisa de partes, né? Que é olhar para partes, olha para a barriga, olha para os seios, olha para as coxas, né? Para as pernas. Então, o ouvir é olhar o corpo como um todo, é se perguntar do que esse corpo precisa, o que o corpo precisa, o cliente aprender a fazer isso, né? O que seria de fato um autocuidado, um carinho para com esse corpo,
E as roupas também se instalarem dessa forma, é também, em alguma medida, esse exercício, né? Fazer esse diário, trabalhar com essa escuta ao corpo, como que essas roupas também refletem cuidado, carinho, amor? Porque normalmente, quais que eram as questões? Ah, como que eu pareço mais alta, mais magra, não sei o quê, né? Quer dizer, como que essa roupa se coloca de outra forma também, né? Que é as reais necessidades daquele indivíduo que está ali. Então, esse processo ali que vai começar a se instalar é um processo de escuta, de cuidado, por consequência de autoaceitação, né? E é muito conversar com aquela mãe interna, né? Que é muito do que eu falei na aula passada, aquilo que essa mãe que a gente internaliza, né? Então, esse amor próprio ou não que a gente internalizou. Então, é retomar isso, né? Por que a gente fala muitas vezes no senso comum? Fazer as pazes com o espelho, né? A gente pode pensar fazer as pazes com o espelho, fazer as pazes com o próprio corpo. Eu diria que é fazer as pazes com essa mãe interna, né? Com esse olhar interno, né? Então, é poder se conectar, né, com essa capacidade de se autocuidar, de se amar, né? Então, por isso que eu sempre repito que a gente precisa colocar cuidado não como cuidado estético, né? Porque senão muitas vezes a gente cai no mesmo discurso ali, né? E pensar, como será que seria se, ao invés dessa dedicação, né, a esses cuidados que não são cuidados, se a gente voltasse o nosso tempo para esse exercício do amor próprio, né? Porque muitas vezes é isso que acontece, a gente se volta para essa parte estética e quando a gente vê, é o mundo interno ali em frangalhos, né? Quer dizer, a gente não cuidou de fato para o que está acontecendo dentro, né? Para tudo que está acontecendo ali. E muitas vezes esse cuidado estético, ele é uma violência para com as mulheres, né? Porque qual que é a mensagem que está ali por trás? É de que a gente não é valiosa do jeito que a gente é, né? De que a gente não é boa o bastante. São imposições de como deveríamos ser, né? Então, vem o quê? Né? Nesse mundo interno, a crítica, a culpa, o julgamento, o corpo que eu falei fragmentado, visto em pedaços, né? Que muitas vezes aparece no exercício do espelho. Então, esse se olhar com julgamento também é muito se olhar em partes separadas, né? E é uma reprodução que a gente se coloca muitas vezes numa autoimagem, que é uma ideia da mulher como um objeto, né? Um corpo que a gente muitas vezes não se apropria, né? Um corpo que muitas vezes se coloca para servir o outro, né? Em torno do que o outro disse que é o certo, que é o bom, que precisa estar no padrão e que muitas vezes, né, a gente rejeita, a gente não aceita o nosso próprio corpo, quem a gente é. Então, essa escuta com o nosso cliente é muito importante para que esse cliente possa se voltar para as reais necessidades dele, porque ele está num processo, digamos assim, de internalização e de aprendizado que é o oposto disso. Né? Então, por isso que é muito importante essa escuta empática, porque quando o cliente vivencia isso, ele transforma isso em autocompaixão, ele passa a se ouvir. Né? Ele passa a olhar para esse corpo como um todo e não uma coisa para ser moldada, modificada, né? Rejeitada, tá? E é um jeito também da gente olhar para essa questão emocional, né, que está ali. Por mais que é aquilo que eu falei, isso não é, né? Isso seria muito mais de um campo de psicoterapia, mas é claro que isso vai estar sempre presente, né? Então, a ideia principal é que o corpo seja o quê? Uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Porque é assim que se sai dessa objetificação que foi internalizada.
né? Esses padrões de magreza, essa cultura da dieta, tudo isso que vai levar ao quê? Olha como também é um trabalho preventivo, né? Porque às vezes a sua cliente ela pode não chegar num quadro de transtorno alimentar ou de imagem, mas ela pode estar no processo principalmente se a gente fala de meninas, adolescentes, mais jovens, elas podem chegar num processo ali onde aquilo está se estabelecendo. Então, como a consultoria vai se colocar, ela pode ser muito preventiva também, né? Se ela não aumenta essa insatisfação, né? E aí, vocês podem se perguntar também, né? Como a gente estava vendo nas aulas passadas, como essa autoimagem se desenvolve. Então, o que também vai definir, né? O quanto uma cliente vai estar mais ou menos suscetível aos padrões de beleza e de comportamento, ou por que algumas de nós, né, desenvolvem transtornos de imagem corporal, transtornos alimentares e outras não, né? Aonde que tem, digamos assim, uma resposta para isso, se a gente está, digamos assim, numa mesma cultura? A história de vida, principalmente, tudo aquilo que a gente viu da relação ali dos pais, familiar, né? O como se estabeleceu essa objetificação, né? Se ela se estabelece ali. Porque essa objetificação, ela pode acontecer nas primeiras relações, né? Naqueles cuidados que eu falei, de quem vai cuidar ali, né? Quem vai fazer esse papel materno ali com o bebê, pode haver uma objetificação quando não há aquela questão de ser uma mãe suficiente para esse bebê, né? Então, quando não se está voltado para as necessidades daquele bebê ali, o que é se voltar para essas necessidades? É olhar para esse bebê, para essa criança, enquanto um sujeito, né? Então, quando isso não acontece, a gente tem um processo de objetificação que já começa ali, que vem até antes desse contato ali, né? Ou que de alguma forma, culturalmente, já começa a ser transmitido, né? Que é a forma como a cultura coloca a mulher, né? A forma como o corpo feminino ou partes dele é difundido como algo sexual, né? Por isso que é uma objetificação, separar esse corpo desta mulher que está ali, né? E aí no caso do bebê, separar, né, esse bebê das necessidades dele, colocá-lo como um objeto, por isso uma objetificação, né? Então isso reduzir, né, essa pessoa, reduzir o corpo da mulher a um objeto de satisfação para um outro, de satisfação sexual. Como se a mulher só fosse isso, tá? Então, aquilo que eu falei, se a gente tem uma base, né, se a gente foi visto enquanto criança, ali nos primeiros estágios do nosso desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, se a gente foi visto como um ser, como um sujeito, né, a gente vai estar muito menos, digamos assim, vulnerável a um processo de objetificação que acontece na cultura, né? Não que a gente não vá sofrer e passar por isso também, porque somos mulheres, mas é isso que vai dar um pouco esse tom de por que algumas sofrem mais também, né? Ou acabam indo para um transtorno alimentar, um quadro de transtorno alimentar ou de transtorno de imagem corporal e outras não, tá? E uma outra coisa importante da gente olhar para essa questão da objetificação, e aí as que são consultoras e já atendem podem dizer também, e isso é uma coisa que também aparece muito na clínica, tá? Que é essa questão da vestimenta e de se colocar como sexy. Muitas vezes, na consultoria de imagem, muitas clientes negam o estilo sexy. Tanto que a gente tem uma conversa sobre isso, meio que uma discussão, que é
Por que será que a gente trocou o sexy por glamour, né? Antes era o estilo sexy, agora a gente fala o estilo glamour. De certa forma, parece que tem uma coisa que porque é mais bem aceito, né? E o que acontece? Muitas vezes essa negação, o estilo sexy está ali presente, mas a cliente não quer ter ou não aceita, ou ela vem com uma demanda na consultoria de imagem que e vocês já podem pensar o quanto vocês já não viveram isso, ou né, o quanto isso não se faz presente, que é a mulher sempre querendo parecer ser ou transmitir seriedade, sendo sempre essa a busca. Por quê? Porque ela está lutando contra essa objetificação do corpo feminino. Porque ela está lutando com a questão do mito da beleza. Tá? Porque nós não somos levadas a sério da mesma forma que os homens. Porque ninguém fala das roupas de um homem. Nós somos avaliadas o tempo todo pela nossa estética e pelas nossas roupas. E essas roupas muitas vezes são a forma que a cultura justifica, né? Essa questão de nos colocar como um objeto, né? Então, muitas vezes, essa questão de não querer ter o estilo sexy, negar o estilo sexy, não conseguir, às vezes até tem um desejo ali muito grande de usar uma roupa onde se sinta mais sexy, só que aí isso se coloca como uma defesa em relação ao quê? Aos abusos, à violência, à cultura do estupro, né? Que culpa a mulher como causadora, né? Atrelando isso, inclusive, ao quê? O que ela estava vestindo, né? Então, nós somos o tempo todo julgadas e avaliadas pela nossa vestimenta. E aí a gente busca o quê? Então, eu vou me colocar de outra forma, esteticamente, para ver se, quem sabe, agora me escutam e me levam a sério, né? Então, a gente tem muitos exemplos em relação a isso, né? E o mito da beleza é sobre isso também, né? Quanto mais as mulheres foram ganhando o mercado de trabalho, direitos sociais e materiais, o que acontece, né? Vai se instalando cada vez mais, vai ficando cada vez mais cruel, mais severo os padrões. Então, é sempre uma coisa assim, né? Então, ok, a cultura te cobra, você tem que ser bonita, você tem que estar sempre, né, dentro do que a cultura espera ali do padrão, bem apresentável. Aí, se você atinge isso, digamos assim, mas então você não é inteligente, ou você não é séria. Aí, se você é inteligente, né? Se você se coloca mais intelectualmente, se você conquista uma série de coisas, você então, mas aí você não é bonita. É sempre faltando alguma coisa, né? Se você é bonita, você não é magro o suficiente. A questão do ser mãe, né? Então você é bonita, você não é boa mãe, porque como que você tem tempo para cuidar dos seus filhos? Ou se você é uma boa profissional, né? Então você não é boa mãe, e vice-versa, né? Então, por que também, né, isso diz muito daquela questão que eu falei da insatisfação, né? Por que então, né? Aí surge a questão, por que será que as mulheres estão sempre insatisfeitas, né? Porque elas estão sempre correndo atrás de ideais muito cruéis, né? Então, a teoria da objetificação, ela vai falar da internalização desse olhar, que é isso, quando a gente se olha no espelho para se julgar, para dizer que tem algo errado, né? Para dizer que a gente não é boa o bastante, que a gente sempre precisa melhorar, né? Esse olhar é o que a gente internalizou da nossa história de vida, da nossa cultura. É a gente se olhando como um objeto a ser avaliado pelo outro, né? A gente se colocando para ser vista pelo outro, né? Tem isso também. Se a mulher, se não for assim, não é vista, né? Desconsiderada. Então, a relação com o corpo, ela é um reflexo dessa construção do nosso self, que a gente viu nas aulas anteriores. Esse checar, esse monitorar o tempo todo o corpo é, de alguma maneira, se tratar com um objeto, né?
e se instale ali como um dos sintomas dessa nossa baixa autoestima. Então, existem várias formas de objetificação, né? A cultura da dieta é uma forma de objetificação, quer dizer, isso para mim clareou muito quando eu fui conhecer nutricionistas que trabalhavam, né? Porque tinham, e tem até hoje, tem muitas nutricionistas que trabalham com dietas disfarçadas de reeducação alimentar. Quando eu descobri, né, a alimentação consciente e intuitiva, nutricionistas que não trabalham com balança, nutricionistas que trabalham com o quê? E isso também é básico na clínica, na psicoterapia, quando a gente está trabalhando com algum transtorno, seja de compulsão, algum transtorno alimentar. A gente se objetifica tanto que a gente perdeu os contatos com os nossos sinais de fome e saciedade. Olha que básico. A gente consegue voltar para isso, né? Porque o que a gente tem sempre, né, é uma cultura tão grande da dieta que a pessoa não sabe mais quando ela está com fome e quando ela está satisfeita. E porque isso se instala também lá na infância, né? Mas você está engordando demais, não sei o quê. A gente vai perdendo, né? A gente não estimula isso mas e aí, você está com fome, né? Com a criança? Você está satisfeita? Né? Então, a objetificação ela vai se colocando ali, né, nas entranhas mesmo, né? Veiculação de imagens de um único específico padrão de beleza também, né? Imagens das propagandas, né, de cerveja, da indústria pornográfica, colocando sempre também esse olhar, né, não só o masculino, o olhar de forma geral, direcionado a partes do corpo feminino, né? Uma coisa que eu vejo muito na clínica também, quando a gente está falando dessa questão de saúde, como atrapalha, assim, muito, esse ideal fitness, né? Como as clientes se cobram em relação a não ter o corpo X, Y, Z, não conseguir ir para academia, né? O sofrimento de não ter, e aí, eu não tenho porque eu não vou na academia. Só que não é, você nunca vai ter. Não é porque você não vai na academia. E aí, quando vai na academia, aquele ambiente completamente aversivo, não tem nenhum bem-estar naquilo. Porque ela olha em volta e aí só tem um corpo ali padrão, né? Quase como se as pessoas se preparassem para ir na academia, né? Primeiro tivesse que ter um corpo específico, né? E aí não traz bem-estar. Então, quando entra com escuta ao corpo, mas eu tô fazendo exercício, eu quero fazer exercício para quê? O que o meu corpo precisa? Né? Que exercício que realmente traria bem-estar para o meu corpo? E não seria uma violência, não seria mais sofrimento. Né? E não seria mais uma coisa para dizer que eu não sou bom o bastante, que meu corpo não é bom o bastante. Então, por isso que o real autocuidado é poder olhar para essas reais necessidades desse indivíduo, desse corpo. Né? Então, por isso que essa escuta ao corpo ela é muito importante e é uma das formas, né, tirando toda, né, uma das, porque tem toda a nossa luta, sim, também na cultura, na sociedade, mas é uma maneira de sair desse lugar de objetificação, que muitas vezes a gente faz com nós mesmas, né? Então, é muito importante que a consultoria de imagem não reproduza isso, né? Não seja mais uma ferramenta de objetificação do corpo, não seja mais uma forma de controle, não seja mais uma forma de automonitoramento, né? Ou da cliente sentir que ela está aquém deste ideal e padrão de beleza, né? Que é muito aquela coisa de então eu vou usar essa peça porque daí vai parecer que o meu corpo é mais isso ou mais aquilo. Quando no fundo ela ainda, o que acontece? Ela sabe que o corpo dela não mudou. É o mesmo. Então, às vezes a peça se coloca no processo de não autoaceitação, no processo contrário. Então não vai trazer amor próprio e autoestima.
tá? Então, é muito importante isso, tanto nessa questão da relação com o corpo e da relação com o comportamento, que a consultoria se coloque de fato a favor, né, da tua cliente e do teu cliente, a partir das necessidades dele, né, e não dessa resposta aí cultural, tá? A aula de hoje é um pouquinho mais curta, agora eu vou passar para os exercícios. Vocês querem conversar antes sobre, colocar questões, reflexões, ou vamos para os exercícios direto? Angústias. Eu queria comentar um pouquinho. Eu também. Vai, Larissa, depois eu vou. Tá bom. Eu me identifiquei muito com essa aula, porque o meu processo, eu passei por isso também, principalmente porque eu sempre fui abaixo do peso, o peso que o próprio exame, né, menciona, o exame de saúde mesmo, e sempre assimilei a minha aparência com a minha saúde, então eu sempre achei que eu não tinha saúde. E muitas vezes me forcei a consumir alimentos que meu corpo rejeitava. Mas é porque meu metabolismo é muito rápido, muito acelerado. Então, depois disso, eu passei a fazer essa objetificação com as peças. Porque daí eu comecei a parar de usar peças que mostrassem o meu corpo, para as pessoas não verem o meu tamanho, o meu peso, e entenderem que eu tinha um pouco mais de gordura e que eu estava saudável. Então, assim, foi um processo bem inverso do que, por exemplo, minhas amigas vivem, né? Porque muitas querem emagrecer, mas eu assimilava muito essa questão de que eu não tinha saúde, de que eu era muito magra, e, enfim, foi um processo bem difícil, mas que, assim, até hoje, às vezes, eu sinto que eu preciso, quando eu vou comprar uma roupa, eu tenho que me desvincular disso, porque se deixar, eu só uso roupas largas, assim, roupas que não mostram o meu corpo. E é bem interessante essa parte também que você falou sobre a mulher o tempo todo. Se você é bonita, você não é inteligente. Se você é isso, você não é aquilo. É muito do que eu vivi também na minha vida, porque por eu ser muito nova e ter conseguido cargos de liderança, e principalmente no mercado financeiro, que é totalmente masculino, eu me forçava o tempo todo a ir bem vestida e de salto. Então, assim, as pessoas hoje ficam surpresas, porque eu não sei não usar salto. Eu vou de todo lugar para salto, porque eu já me acostumei e eu gosto. Mas no início isso foi um peso para mim. E eu fiz isso não muito por mim, acho que pela imagem que eu iria passar para esses caras. E literalmente eles passaram a me respeitar por causa disso, pela maneira que eu estava sendo. Tipo, se eu tivesse indo com um salto menor, com uma roupa mais alegre, eles não iriam ter me dado respeito. E eu percebi isso testando, sabe? Então é muito complicado, porque a gente tem a versão, o certo, né? A gente quer olhar para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo a gente se relaciona com uma sociedade que julga a gente. Então é muito difícil, não tem como pelo menos eu tô falando de mim. A minha angústia não tem como eu pensar só na minha relação com o meu corpo, ignorar esse julgamento, porque isso vai refletir no meu desempenho profissional, entendeu? Nesse caso, no mercado financeiro. Então, é muito difícil, assim, muito complicado. Congelar? E eu tenho construído isso. Vai congelar? Vai congelar? Falei. Eita, desculpa. Alguém mais quer falar? Eu não me perdi aqui. Achei que alguém queria falar. Eu, Elisa. Na verdade, é uma pergunta. Se a gente começar a identificar isso, né? Na verdade, as clientes que eu já atendi, são poucas, eu não tive muitas clientes ainda, mas todas elas fazem um acompanhamento ou faziam um acompanhamento psicológico, tá? E que foi ótimo e realmente a gente fez uma duplinha, né? Realmente funcionou bem o atendimento.
Mas se por um acaso eu tivesse percebido, né, todas essas questões que você está nos trazendo, em uma cliente, e eu percebesse que ela não fosse, assim, tão acessível para esse tema, né, como que eu poderia abordar e encaminhar e sugerir: "Olha, talvez você precisa buscar um atendimento". Qual seria a melhor abordagem desse tema? Uhum. Na verdade, os exercícios que eu vou passar hoje, eles às vezes podem mobilizar bastante. Às vezes você faz um exercício ou você está ali no processo com a tua cliente, em algum momento aquilo é para ela mais mobilizador, para além do que você está percebendo, né? Então, aquilo que eu coloquei que é muito importante, que é sempre lembrar que o processo é da tua cliente. Então, às vezes pode acontecer de você perceber antes uma coisa que ela ainda não entrou tanto em contato. Então, você espera esse momento, que às vezes a coisa fica mais ali, digamos assim, vem mais à tona, para você colocar isso, né? Olha, isso aqui seria interessante, não sei se você já faz ou já pensou em fazer, né? Você levar isso por um processo de psicoterapia, né? É nesse sentido que você perguntou, né? De quando você precisa indicar, né? De uma pessoa que não está em processo. Então é isso. Então observa um momento, né? Que às vezes ela de repente fala alguma coisa ou aquilo, você percebe que aquilo foi mais mobilizador para ela. Então Uhum. aí você sinaliza, né? Tá bom. Mas é indicar mesmo, né, e realmente os exercícios vão trazer reflexões, né, bem importantes. Uhum, uhum. Tá bom. Agora, eu queria falar uma coisinha do que a Larissa tinha falado também, que é um ponto importante, que é essa questão do ambiente profissional, né? Que muitas vezes tem essa questão do que é exigido ali naquele ambiente, né? Ou códigos, ou às vezes aquilo nem é tão claro, mas se sabe que é esperado alguma coisa daquele ambiente. E aí, tem muitos clientes, isso assim, acontece bastante, de ficar aquela dúvida, né? De eu quero eu usar outras coisas, eu não me sinto bem com essas peças, só que se eu não usar, eu vou ser julgado. Né? A imagem que eu vou transmitir vai ser negativa ou vai ser inadequada para aquele ambiente. E aí, o que eu posso falar sobre isso é que a gente tem que ter sempre como assim premissa maior a liberdade, né? Por mais que a gente saiba que tem toda essa questão do controle dos padrões, como que a gente pode, de alguma maneira, fortalecer esse cliente para uma escolha mais consciente ou para que ele possa ter mais liberdade no processo de escolha dele, né? Porque o que pode acontecer muitas vezes? Às vezes se inicia um processo ali e, e aí esse cliente vai se dando conta que talvez aquele não seja o ambiente que ele quer estar. Talvez ele precise buscar outra coisa para ele se sentir melhor com ele mesmo, né? Às vezes essa questão da roupa, ela é só um sintoma, né, de algo maior, né? Então, do quanto que faz sentido, de fato, estar naquele ambiente, ou de repente ele precisa buscar uma outra coisa. Ou, de repente, a própria questão da responsabilização, né? De o ambiente espera isso de mim, mas eu vou me colocar de tal forma, né? E aí poder enfrentar isso, né? Às vezes chegar num equilíbrio, né? Eu gosto disso, mas o ambiente espera isso, então eu vou fazer essa junção aqui e vou me colocar dessa forma. Então, assim, é só para mostrar que as resoluções que podem surgir, elas são muito variadas, mas é sempre a gente poder
sustentar esta angústia, porque o que acontecia muitas vezes na consultoria de imagem é que não se sustentava essa angústia. O que acontecia? Ah, então você está num ambiente de trabalho, ele tem esse código de vestimenta. Ah, não adianta, você vai ter que se enquadrar e se vestir dessa forma, porque é isso que o ambiente espera, né? Então, muitas vezes entram aquelas ferramentas que eu falei de, ok, então o que é importante para você nesse ambiente? Como que você pode se sentir mais seguro nesse ambiente? Como que você pode se colocar e se sentir bem com você mesmo? Né? E deixar de lado todos esses códigos e às vezes imagens, né? E isso do que eu vejo dos meus pacientes, dos meus clientes também. Imagens que eles acham que eles deveriam usar. Não é nenhuma coisa que foi dita claramente, né? Você tem que se vestir assim, mas é uma ideia também que ele fez por conta desse processo de internalização. Então, é muito esse trabalho, assim, de poder sustentar essa questão e de como que ele vai poder se colocar de uma forma ali que seja melhor para ele, mais satisfatória, e onde ele fique mais autoconfiante com ele mesmo e se sinta melhor com ele mesmo, e por consequência na relação com o outro, né? Porque nós somos seres sociais, né? Então, isso é muito importante. Elisa, tem uma parte da apostila dessa aula que eu não me lembro a frase, mas assim, ele falava também do processo de você ter a autoaceitação, isso refletir na roupa, ou o inverso. Acho que é quase no final. Tá. Eu queria até perguntar sobre isso, porque isso aconteceu comigo nessa situação do mercado financeiro, porque, de fato, como as pessoas começaram a me olhar assim, eu comecei a gostar de me vestir assim. E eu comecei a, tipo, meu psicológico, eu acho que também mudou, tipo, no início eu achava que aquelas roupas não combinavam comigo, e depois da postura que as pessoas começaram a ter comigo, eu comecei a me sentir outra pessoa também com as roupas. E aí, quando eu li essa frase na apostila, acho que é desse módulo mesmo. Eu pensei, será que, então, é tudo bem isso acontecer? Tipo, uma roupa... Aconteceu o processo inverso, né? Porque a gente está falando sobre você se olhar e isso refletir na saúde, na tua vestimenta. Mas, assim, existe essa possibilidade do processo inverso, você não estar bem consigo e você começar a vestir outras peças ou coisas que mudem um pouco o teu psicológico? Então, isso vai depender daquilo que eu falei, de como aquilo se instala. Porque se você coloca uma roupa que é esperada do ambiente, só que você continua se sentindo muito mal com ela, é claro que aquilo não vai ter um efeito positivo. Como que você via essas roupas? Você achava que elas eram muito ruins, assim? Você não gostava? Como que foi? Não, na verdade, não Você é. tinha, na verdade, vontade de usá-las? Não, na verdade, eu nunca tive vontade de usá-las, porque também nunca tive um ambiente para isso, né? Só que aí, quando eu comecei a frequentar esses lugares, eu comecei a trocar as minhas peças. Então, quando eu ia numa loja, eu comprava. Eu gostava, mas assim, essa vontade, ela surgiu. Aliás, não foi nenhuma vontade que surgiu, né? Acho que foi uma necessidade que surgiu de eu comprar. Então, não foi de uma maneira espontânea. Depois que eu passei a comprar essas roupas, eu comecei a me sentir melhor. E aí eu comecei a gostar. Hoje eu não consigo ficar sem. Eu tenho muito um estilo bem mais social do que outras coisas. Mas antes disso, usava muito tênis, muita. Eu nunca usava roupas com tecidos leves, sempre muito jeans. E hoje é muito raro isso acontecer. Mas assim, não foi uma vontade que surgiu, não. Foi o contrário, assim, que aconteceu. Mas isso se instalou num período ali de você jovem, entrando no mercado de trabalho ou se desenvolvendo ali profissionalmente, porque tem Sim. que lembrar que quando eu falo da questão do adolescente, lembra que eu falei que por que não dá para fazer
antes, né? Porque ali na adolescência isso está se desenvolvendo, o estilo pessoal está se desenvolvendo, né? Ali no adulto jovem, quando ele está entrando no mercado de trabalho, ou começando a trabalhar, se tornar de fato um adulto, aquilo ainda está se estabelecendo e se desenvolvendo. Então, eu acho que quando você me Pode conta ser isso. é muito mais um processo de você se desenvolvendo ali no teu estilo pessoal, na tua imagem, na tua autoimagem, do que no sentido de que vestir, entende? Que é aquilo que você Sim, tipo, eu tava me descobrindo e isso. calhou de juntar. E como foi um Sim. processo saudável para você, né? De ir se descobrindo, vestindo, tendo uma resposta social também positiva. Então, aquilo tudo foi se estabelecendo de uma forma positiva para a tua autoestima, né? Que muitas vezes não acontece, que às vezes pode acontecer o contrário, né? Aí tá atrelado com outras coisas, né? Aquilo que eu falei, às vezes a escolha profissional já não foi aquilo que a pessoa queria fazer por conta das cobranças ali sociais dos pais, né? E aí já tem uma coisa de querer tentar se enquadrar num ambiente que na verdade não é o ambiente, né, que ela gostaria, ela queria estar em outro lugar, se vestindo de outro jeito, né, em outro ambiente. Então, depende de como isso se estabelece também, né? Mais alguém? Eu queria falar também. Fala, Beatriz. Eu acho que muito do que a Larissa falou aconteceu comigo também. Né, sempre fui considerada abaixo do peso e por conta disso passei a ter uma relação muito ruim com o meu corpo, comecei a tomar remédio para engordar, cheguei até a engordar, mas não me reconhecia nisso, era muito difícil para mim porque eu engordava e aí eu era aceita e aí só que eu não me reconhecia no meu corpo. E aí acontecia de eu emagrecer tudo de novo. E aí era sempre essa questão, assim. Então, essa aula é algo que foi muito pertinente também, assim, pro atual momento também. Eu também faço terapia e essa é uma das coisas que eu mais me interesso, que é essa questão da autoimagem. E tudo isso que você falou, tipo, sempre foi uma coisa que eu me questionei muito também, sobre essa questão do corpo. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que aconteceu comigo, que talvez possa acontecer com outras pessoas, é a gente acabar pegando a versão do que é diferente, porque aquilo trouxe uma ferida pra gente. Então, toda vez que alguém chegasse para mim e falasse, nossa, fulana é bonita, que se ela fosse diferente de mim, eu ia falar, não acho. E aí, essa toda a questão da sociedade também, de botar a competição e tudo mais. Então, é isso, assim. Acho que é isso. Uma coisa interessante que vocês trouxeram 2 exemplos falando dessa questão do se sentir, né, se ver ali muito magra, e isso como algo negativo, né? Que é uma coisa que eu pergunto muito na clínica, quando aparecem essas questões, né, tanto de ser magra ou gorda, né, que é quando que isso se colocou de maneira negativa, né? Porque quem disse que ser uma coisa ou outra seria negativo, né? É um processo de internalização. E às vezes Exatamente. a gente tem a tendência, né, de achar que acho que às vezes é um risco que se corre por conta dessa questão dos padrões, de ali no processo de consultoria ou nas nossas relações ali entre mulheres, de achar que, mas você é magra, então você não tem problemas em relação a isso, né? E aí quando a gente vai vendo, é um problema que vai, né? Porque é isso, quando a gente está falando do mito da beleza, é sobre todas, né? Não é só mesmo que o padrão seja de magreza, né? Não significa que não vai ter sofrimento também em quem é magra. Sim. Eu senti muito isso no meu momento pós-maternidade.
Eu fui uma grávida que sempre fui magra, sempre, assim, fiz uma dietinha de uma semana, já estava com o corpo que eu queria. E aí, depois da maternidade, eu não consegui emagrecer. Ah, é pouco, é 5, 6 quilos. Para algumas pessoas é pouco, mas para mim não era. E eu sempre tive um estilo muito romântico, sempre é o meu estilo predominante, né? Então, vestidinhos mais acinturados, peças bem com a cintura mais marcada, e aí, de repente, eu vestia aquela roupa e não ficava do jeito que eu gostaria. E aí eu me distanciei do meu estilo e acabei me distanciando de quem eu era, porque minha roupa virou camisa para trabalhar e jeans, porque não marcava o corpo, já que eu estava insatisfeita com o corpo. Legal, Lívia, seu depoimento. E eu queria só acrescentar também que, assim, qual é o magro que nunca ouviu do tipo, essa daí não vai precisar porque ela não come, né? Como se a gente, por ser magro, eles já estabelecessem para nós que nós não comemos as coisas ou os doces do tipo, vou numa festa, ela não vai comer, porque olha só como é magra, porque eu também sou muito magra, e o que eu já sofri assim, de bullying, esse bullying reverso, do tipo, não, ela não vai comer esse bolo, para que a gente vai numa doceria? Ela não vai, quer dizer, respondem por nós comportamentos que às vezes a gente nem pensa. Eu como muito doce, eu gosto, tarará, sou magra por ser magra. Então, assim, a gente sofre um bullying também, né? É muito engraçado que a cultura da magreza, em princípio, implantada, o paralelo ali, a gente não vê, holisticamente, a gente não vê que os magros sofrem o bullying daqueles que se incomodam com a sua magreza, né? É muito interessante também. Interessante, e também como já tem ali um estereótipo de que o gordo é o que come doce, né? É porque ele come, né? Porque não sei o quê. Não, já não considera a diversidade de corpos, né? Engraçado também como é que às vezes vem da infância, né? Eu não sei se as meninas pegaram isso também, mas eu também, assim como as meninas, sempre fui muito magra. Hoje nem tanto, mas na infância era assim, absurdo. E a gente escuta dentro de casa, né? Nossa, meu Deus, podia engordar mais um pouquinho, porque criança gordinha era criança saudável. Então a gente vem internalizando isso desde muito cedo. E aí vai de encontro ao que você falou desde o início do curso, né? Sobre a formação da autoimagem lá de bebezinho, da infância. E eu acho, assim, também queria falar um pedacinho. Eu acho que também tudo tem a ver com a sua experiência de vida pessoal, né? Então, se você é uma pessoa que está se expondo sempre de uma maneira, num espaço que está sempre vindo para você coisas negativas, então, claro que aquilo para você não vai ser legal. Se você vem, as pessoas não comentando nada, tipo, eu pesava 59 quilos, hoje eu peso 92, tive 2 filhas, tenho 1,70 m, mas nunca ninguém chegou para mim e falou assim, nossa, como você engordou, como você tá gorda, ou tipo, coisa assim, eu nunca passei por isso, então assim, realmente eu não me incomodo hoje, meu marido é gordinho, minha filha é gordinha, tem uma outra filha que não, que já é magrinha, mas assim, isso, né, eu não tenho isso, não sinto esse impacto. Então, tudo depende do meio em que você está também, né? Se você está, de repente, num meio que as pessoas não aceitam aquilo ou não veem aquilo de uma forma positiva, claro que você vai se sentir excluído, chateado, incomodado. Então, acho que é muito da experiência do que você passa no dia a dia, né? Sim, que você vai internalizando, né? Depois você vai revisitar isso nas aulas anteriores, né? Que daí eu vou falando de como essa autoimagem vai se desenvolvendo. Então, é exatamente isso que você está falando, a partir da relação com o meio, sim. Só contar algo que eu acho que pode ajudar de experiência, assim, que o que aconteceu comigo? Eu comecei a me identificar com uma cultura diferente. Eu comecei a olhar para uma cultura fora do meu país, porque no meu país era bonito ter corpão e tudo mais.
E eu pensava, não, porque nos Estados Unidos é legal ser magro. Então, eu comecei a criar toda uma identificação com outro lugar que não era o meu lugar de origem e me colocar naquele lugar que também não é uma coisa muito saudável de se fazer, só pelo fato de que, então, tudo que me remetia às pessoas ao meu redor, ao meu país, era algo negativo para mim. Não, e tipo, por trazer certa ferida, assim, né, no caso. E graças a Deus já reverti isso, mas enfim. Mas isso aí que a Beatriz está falando, a gente sente aqui no Brasil mesmo, né? Eu nasci no Rio, minha filha estuda em São Paulo e eu moro em Maceió. Então, assim, são culturas de sociedades totalmente diferentes. Você vai para Rio e São Paulo, você já vê uma diferença de corpo e diferença de vestimenta, diferença climática, né? Tudo isso interfere. Então, assim, é muito interessante, né? Isso aí, a cultura, eu acho que é uma coisa muito ligada, está muito perto de como você percebe as coisas também, né? E é interessante. Aqui, Marcel, por exemplo, se você for para um shopping de bermuda e um chinelo, assim, tipo, igual você vai no Rio, as pessoas, não é daqui, aquela pessoa não é daqui. Já te identifica, né? Se você está lá em São Paulo e você coloca um vestidinho assim, as pessoas nem têm direito isso do guarda-roupa, né? Uma coisinha de alça. É muito... Nossa, esse calor é um desespero, a pessoa começa a mudar também, fica irritada, fica com raiva. É tudo muito isso, né? Do social, eu acredito, né? Isso que a Beatriz falou de dentro de casa mesmo, as pessoas em casa, a própria família cobrando isso ou aquilo, né? Sim, sim. Tudo isso influencia. Uma coisa que eu queria enfatizar é também o quanto a gente falando sobre tudo isso, né? Do que a gente escutou quando era criança sobre o nosso corpo, mas também o quanto as mulheres são sempre avaliadas, né? Pelo próprio corpo e pela vestimenta, pela estética, né? Como isso é forte em torno das mulheres, né? É o próprio fato. Às vezes tem homens que falam, nossa, parabéns, como você consegue fazer tudo, cuidar dos filhos, da casa, ir para o trabalho, está tudo tão perfeito. Tipo, eu só preciso trabalhar. É Eu muito não sou interessante. cobrado né, pelas outras coisas. Parabéns, porque você consegue fazer tudo. É cobrado, né, dessa maneira que a gente está falando, né, pela parte ali do corpo, estética, da vestimenta, né? E são em todos os ciclos, né, da vida da mulher, porque assim, eu tô num ciclo de juventude agora. Então, assim, quando os homens me perguntam, tipo, o que você faz? E aí eu falo o que eu faço, eu sou analista de negócios financeiros. Aí eles acham estranho, porque daí eles olham meu corpo, eles olham minha vestimenta, eles olham minha beleza. Tem alguma coisa errada para você estar. Porque, sabe, assim, você vê um pré-julgamento, e aí, assim, quando você começa a falar de política, de coisas interessantes, aí o homem já fala, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa que você não está contando. Você percebe a maneira que eles olham e te julgam sem, né, pelo fato de você estar solteira. E eu acho que isso muda também depois, quando você casa, aí você tem um pré-julgamento de que, você está muito arrumada, acho que seu marido não vai gostar disso. Tem toda aquela pressão, né? Tipo, mulher casada não pode postar certa foto na rede social, porque isso é estranho. Aí depois, quando vira mãe, porque está muito bonita, né, para ser mãe. A mãe normalmente tem olheira, que nem você falou. É muito doido isso. Uma série de estereótipos, né? Agora, eu acho que essa geração de agora, eu tenho uma filha de 13 e a outra de 21, e elas têm uma cabecinha um pouquinho diferente. Elas tenho 3 enteadas também, assim, já são adultas, mas elas comem diferente, elas já se vestem com menos cobrança. Eu acho que a geração de agora ela se cobra menos em relação à estética.
Eu acho aí que acho que depende também de como que tá essa exposição, né, porque a gente vê muitas adolescentes antes os casos de transtornos de imagem e alimentares eram na adolescência que isso começava a aparecer. Agora a gente já tem na infância, né? A gente tem essa questão também dos filtros, né? De jovens querendo ser como a imagem ali no filtro, no aqueles bichinhos, sei lá, os é, bichinhos, né? E assim, isso é bem complicado, né? Aquilo que a gente viu na aula passada da mãe ser espelho. Isso já está ficando até um pouco, eu já até estava pensando, eu preciso rever um pouco essa aula, porque hoje a mãe dá o celular, né? Ela nem olha muito para a criança, né? O primeiro é. espelho é quase que a tela, né? Não é mais a mãe ali olhando, né? Ou alguém que está cuidando ali. Então, acho que tem muitas coisas aí para a gente estudar, rever, pensar, né? Como que a gente vai fazer, porque tem consequências, sim, nessa questão da construção da autoimagem, do eu, que são bem complexas, assim, difíceis e importantes. Mas vamos para os Nos séculos passados, Ah, só para complementar, nos séculos passados a gente via os quadros só de gordinhas, né? Das dobrinhas, porque aquelas eram as mulheres mais ricas e chiques, né? E as uhum, magrinhas eram pobrezinhas que não comia. Então, assim, é um sim, sim. negócio, é um ciclo, eu acho, né? Não sei. Mas eu acho que quando a gente olha historicamente, né, vai ficando cada vez mais cruel, não é? É, vai. Então, aquele vídeo que eu coloquei para vocês, os 2 vídeos, seja uma dama, lá na plataforma, que são vídeos do YouTube, provavelmente vocês até já viram. E aquele Super Vênus, né? Eles mostram muito assim essa questão, assim, como vai ficando cada vez mais cruel. Bom, vamos para os exercícios. Esses exercícios são bastante de trabalho com essa questão da relação com a imagem corporal mesmo, tá? E até naquele sentido que eu falei de compreender ali se tem uma questão mais perceptual ou se é mais no campo da mais atitudinal ou mais na questão da insatisfação. Então, é até uma maneira ali e é um trabalho legal, né, quando vocês falaram dessa questão de engordar, emagrecer, às vezes você recebe uma cliente que o corpo dela mudou muito, né, que é natural, nosso corpo muda também, né, e aí ela às vezes não está mais se reconhecendo naquele corpo, às vezes ela passou por um processo onde ela emagreceu muito e aí ela também não está se reconhecendo. Então são exercícios de contato mesmo com essa imagem corporal, tá? É, quando a gente, uma coisa importante também que eu queria falar, quando a gente fala da consultoria, até hoje a gente tem muito, né? Aqui na escola também ainda se usa muito essa questão dos biotipos e da morfologia, tá? Não é aqui eu me colocando, criticando, dizendo que vocês não devem usar, é uma escolha de cada uma de vocês, eu não uso. E aí o que eu dou de sugestão também é, caso vocês queiram usar, ao invés de colocar o teu cliente, enquadrar ele num tipo físico ali, você pode até mostrar, né, fazer um trabalho mais de consciência nesse sentido de encontro com a própria imagem corporal. Você pode mostrar para o teu cliente e perguntar qual que você acha que tem mais a ver com o teu corpo, né? Que seria uma forma de colocar mais em torno dessa questão da própria autoimagem. E aí, esse seria um primeiro momento para depois aplicar esses outros exercícios que eu vou passar hoje, tá? Então, o primeiro exercício é um exercício de contorno, tá? Na clínica, na psicoterapia, a gente faz muito esse exercício porque ele traz muita consciência corporal, onde a cliente pode reconhecer a própria forma física dela, o próprio corpo dela, o próprio contorno, tá? Isso por quê, né? Lembrando que a gente não tem uma imagem corporal que é um scanner fiel do nosso corpo, né? Ali o que a gente construiu. Então, muitas vezes não é totalmente claro, é muito subjetivo ali.
Então, a gente mesmo, né, vocês vão fazer o exercício, vocês vão perceber. A gente sente, às vezes, que a gente tem partes maiores ou menores, né? E aí, por exemplo, num quadro ali de anorexia, muitas vezes esse exercício ele é muito interessante porque a pessoa se dá conta, né, as pacientes se dão conta do quanto elas estão magras, porque elas veem o contorno do próprio corpo delas, né? E às vezes nesse processo que eu falei de ir se encontrando com essa imagem corporal, ele também é um exercício que vai propiciando isso, de se apropriar desse próprio corpo, esse corpo muitas vezes novo ali. Então, entrar em contato com isso através desse exercício, tá? Vocês vão ver que surgem uma série de coisas. Deixa eu explicar primeiro, que daí depois eu falo mais um pouquinho. Então, é assim, aqueles papel craft, tá? Tomar um cuidado para que seja um tamanho um pouco maior, tanto de altura quanto de largura, que o teu cliente. Para, de repente, você não colocar um papel ali que daí não seja funcional para o exercício, tá? E aí, estender esse papel ali no chão, pedir para o teu cliente deitar, e aí traçar, assim, com cuidado, né, de maneira a não nem diminuir, nem aumentar. Tentar ser o mais fiel possível no contorno deste corpo do teu cliente, né? Então, tomando cuidado para não riscá-lo, mas também de não ficar muito distante do que é o contorno fiel, para ser um molde, digamos assim, o mais próximo possível, tá? E aí, depois de fazer isso, estender, pode até pendurar esse papel ali, e conversar com o teu cliente, com o que ele está vendo ali, como que é entrar em contato com esse contorno. Porque o que aparecem? Coisas muito interessantes. Então, eu não sabia que a minha perna era desse tamanho, né? Muitas vezes, quem tá ali num quadro de anorexia mesmo, né? Então, nossa, eu não sabia que minha perna estava tão fina, né? Às vezes propicia, né, um contato de eu tô ali achando que o meu quadril é muito largo, e aí eu entro em contato com o tamanho real, né? De aquilo que eu estava vendo, eu estava criando, né? Então é um exercício de muito impacto nesse sentido porque é um contorno que foi feito ali, foi feito no próprio corpo da pessoa. Então, é poder, de alguma forma, se ver neste corpo e aí entrar em contato com essa imagem, esse corpo, esse contorno, tá? Aí, um outro exercício para fazer depois desse é um exercício dos barbantes ou fitas, tá? Você precisa ter 2 cores de barbantes ou 2 cores de fitas, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para o cliente se colocar na sua frente, vocês vão estar os dois, um de frente para o outro, em pé, e aí você pede para o teu cliente assim, me mostre qual você acha, você acredita, aqui no ar com as mãos, que é o tamanho do seu ombro, tá? Então, assim, não deixa o cliente medir, é para ele fazer no ar, qual que ele acha que é o tamanho dos ombros dele. E também tomar um cuidado para que esse cliente não esteja na frente de um espelho, tá? E aí, essa medida que ele vai colocar aqui, vocês colocam o barbante entre esses dedos aqui, exatamente, e corta, tá? Ou a fita. Depois, vocês pedem para o cliente medir aqui no finalzinho do ombro, colocar as mãos aqui e fazer assim, tá? Para que vocês cortem o tamanho fiel com a outra cor de barbante ou fita, tá? Então, vocês vão ter ali 2 linhas. O que o cliente imaginou que é o tamanho dos ombros dele e qual é o tamanho real, tá? Depois, vocês vão repetir esse processo com a cintura. Então,
coloca aqui no ar qual que você acha que é o tamanho da sua cintura. E aí, corta a fita ou o barbante. Depois, coloca ali naqueles ossinhos menores da cintura e faz a mesma coisa com a outra cor, né? Depois, com o quadril. Qual você acha que é o tamanho do seu quadril? Corta ali as linhas. Depois, mede direitinho com as mãos. Sempre o cliente colocando as mãos no próprio corpo, tá? E aí que vocês colocam a fita ou barbante. Nunca você indo lá assim, tá? Sempre ele mesmo, porque isso é importante também. Ele mediu no próprio corpo, tá? E aí vocês vão ter o quê? Duas cores de linhas. As da imagem, né, real e da que ela acredita, né, do que acha que é. E aí colocar essas cores lado a lado também pode dar a morfologia ali. Se você junta as linhas, você também tem uma morfologia. Então, dá para trabalhar mais no sentido de autoimagem, não no sentido de vamos olhar as morfologias para os looks. É mais no sentido de, olha, esse daqui que é o formato que apareceu. Quanto que ele está próximo daquele que você achou e apontou no começo que era o teu corpo. Percebem que é todo um movimento de contato com a imagem corporal, com a imagem do corpo, com o tamanho, com aquele corpo de fato? Então, é um exercício nesse sentido de conscientização, tá? O que pode acontecer com as linhas? Gente, depois eu vou mandar o meu, tá? Eu sempre mando o meu porque, né, para não expor ninguém, não colocar nenhum exercício de outra pessoa. Então, quando eu fiz, vocês vão ver e vocês vão ver com vocês mesmas. Nunca vai ser igual, gente, tá? Sempre vai ter uma diferençazinha, tá? Mas o que já dá para ver? Se for uma diferença muito grande, a gente já pode criar um alerta. Porque daí é aquela questão que eu falei do perceptual, tá? O que pode acontecer também? Esse cliente, essa cliente, pode começar a falar de um desconforto que vai surgir ali desse contato, sentimentos. Esse é aquele momento que você me perguntou, Tanara, de como que eu sinalizo, né? Às vezes, se você está trabalhando com o diário, ou mesmo se não estiver trabalhando com o diário, falar, olha, que tal você escrever tudo isso e levar para a sua terapia? Iniciar um processo, falar sobre isso com ela, né? E não é no sentido de assim, não quero te ouvir, né? Até dizer, olha, eu tô te ouvindo, o que você está dizendo é muito importante. Seria importante você olhar para isso com alguém, né, que vai te, digamos assim, orientar melhor, te acompanhar melhor em relação a essas questões, tá? Se estiver inseguro, desconfortável, aplica apenas o exercício do contorno, porque esse das linhas, ele é mais mobilizador, tá? Porque a gente está pegando ali bem essas medidas ali, né? De alguma maneira. Só que a ideia não é medir, né? Esse é um ponto que eu queria falar, né? Quando eu falei da questão dessas nutricionistas, né, de que não usam a balança. Quando eu me deparei com isso, eu comecei a me dar conta, né, quando estava ali estudando autoimagem, né, o quanto a gente não pode medir o cliente, né, trabalhar com a coisa da medida ou colocar a morfologia numa forma reducionista, né. Eu acho que o trabalho com a morfologia ele é interessante quando a gente consegue usar no sentido de consciência corporal, porque é muito importante que a pessoa reconheceu o próprio corpo que ela tem. Não adianta nada você impor uma morfologia ou você achar que, né, que é aquela coisa muito de trabalhar assim. Então vamos usar, porque todas as morfologias têm que ser para equilibrar a silhueta e para entrar numa coisa parecida com o corpo ampulheta. Né? Como isso não é mais do mesmo, né?
Então, isso acaba sendo a gente, de novo, enquadrando, controlando, indo na coisa dos padrões. Isso não é a gente trabalhar com o que faz sentido para a nossa cliente, né? Com o que tem a ver com a autoimagem dela, com a imagem corporal dela, né? Então, aqui na Ecole também, quem já fez o curso sabe que tem a fita, só que é a fita métrica sem as medidas, né? Então, é muito no sentido dessa questão de autoaceitação, mesmo da gente nunca medir a cliente, né? Então, quando a gente trabalha também com as linhas, não é no sentido de medida, é um contato com o próprio tamanho, né? De se apropriar melhor desse corpo que está ali, né? De trazer uma consciência corporal, que é muito importante no sentido desse bem-estar também, tá? Então, é isso. Você tinha falado em 3 exercícios, Elisa. Porque tem essa coisa da morfologia de um outro jeito, tá? Por isso que eu falo que são 3 etapas, na verdade, tá? Oi, peraí. Pode terminar. Que é primeiro você... O contorno. Pedir para o cliente, que é aquilo que eu falei, sugestão, pode não utilizar, mas pedir para o cliente identificar qual ele acha que é o corpo dele, em relação à morfologia. Com a fita daí, né? Não. Primeiro, se você quer primeiro. usar os biotipos da morfologia, você mostra, seja os moldezinhos, que isso, assim, a gente faz muito, às vezes, também com adolescente nesse processo de transformação do corpo, né? Qual estágio você acha que você está? Né? É mais nesse sentido. Então, qual que você acha que é o seu? Entende? Que não é a gente medindo já e falando, seu corpo é tipo X ou Y ou Z. Entendeu? Então, é mostrar, aponte qual você acha que é o seu. Ok, esse daqui. Tá bom. Vamos para o contorno. Vamos, faz o contorno. Trabalha em cima do contorno. Como que é entrar em contato com esse desenho, que é a tua forma? Com adolescente, eu falo para decorar, escrever palavras, se apropriar mesmo daquele contorno ali de uma forma mais plástica. Depois, linhas, tá? Medida do que você acha, medida real. Depois das linhas, pode voltar para a morfologia, porque com as linhas, se você liga os pontos das linhas, já tem uma forma, né? Então, dá para comparar. O contorno, né, também já dá uma forma. Também dá, só que ainda assim não é tão garantida, né? Porque quem está com questões ali perceptuais, por exemplo, quando você trabalha com a linha, não tem como a pessoa contestar, porque é um pouco aquilo que eu falei. Você nunca vai falar, não, mas não é tão grande como você está pensando. Não, mas não é tão pequeno como você está pensando. Só que quando tem uma linha, é quase como se fosse um choque para essa conscientização, tá? Entendi. E a gente precisa fazer os 3 agora para a entrega desse exercício. Para entrega. Desse módulo. Para entrega, eu peço que faça o das linhas, tá bom? O das linhas. Porque é um exercício bem importante. Então, é importante vocês passarem para vocês verem como que é, tá? Então, façam o das linhas. E esse a gente tem que fazer com outra pessoa, né? Não, pode fazer com vocês com a gente mesmo. Pede para alguém ajudar. Para vocês fazerem mesmo, tá? Aí manda a fotinho das linhas e o que você... Em cima de um papel craft, por exemplo, poderia ser? Pode ser, qualquer coisa, assim, pode colocar as linhas... Vocês vão ver que eu vou mandar o meu, aí vocês vão ver, eu coloquei no sofá mesmo, tá? Então tá. E descrever daí o que a gente vivenciou ali. Isso, o que vocês perceberam, tá? Que é para vocês fazerem com o cliente também, sempre nesse sentido, né? Surge muito aquela dúvida, o que eu respondo? Não, pergunta como foi para ele, como que ele se sentiu, o que ele percebeu, né? Então,
isso é ir trabalhando com o próprio processo dele de conscientização, de autoconhecimento, né? De ir se dando conta de uma série de coisas, tá? Fala, Ana Paula, desculpa. Era isso mesmo, eu fiquei na dúvida de saber se a gente faria com alguém ou se era para fazer com a gente mesmo, qual seria, mas aí todas que já perguntaram já foi respondido. É só para fazer a linha, né? Isso. Pede para alguém aplicar em você, né? Você fala, ó, vai ser assim. Se quiser, depois inverte. Então, já que a pessoa está ali fazendo com você, se ela quiser fazer também, pode fazer. Aí só manda as medidas, não precisa mandar foto para você, né, do barbante. Manda a foto do barbante, porque manda a foto. Não é para olhar a medida. Tá? Aí escreve lá, vamos por ombro, aí tira a foto, né? Escreve lá. Quando você montar, se você montar já como é, o ombro, cintura e quadril, já dá para saber. Já você, tá? Tá bom. O que corresponde a cada um. E aí escreve brevemente como foi para você. Como foi fazer exercício, o que você se deu conta. Tá bom? Obrigada. E quando a pessoa mais ou menos acerta a medida ali dela, tipo, ela já tem aquela consciência de que é mais ou menos daquele jeito. Aí, o que isso significa? Pode ser. Que ela tem uma... no sentido perceptual, ela pode ter uma boa imagem corporal. Aí precisa ver como que está o nível de insatisfação, que é a questão atitudinal. Que às vezes, perceptualmente, ela sabe exatamente qual é o tamanho, mas aí ela está, mesmo assim, satisfeita com isso, porque daí ela queria ser de outro jeito, que ela queria outro corpo. Então, aí tem que ver como que está a questão da insatisfação. Entendi. Tá bom? Joia, obrigada. Imagina. Eu tenho uma pergunta. É porque surgiu antes a dúvida não muito sobre o exercício. Como psicóloga e consultora, essas coisas que a psicóloga pode fazer, a gente pode fazer numa consultoria? Que coisas você está definindo como a psicóloga pode fazer? Tipo, lidar com determinados assuntos que seria, tipo, só numa terapia, ou realmente, tipo, pede para a pessoa, fala com a pessoa para procurar um profissional. Tá, entendi. Acho que é mais fácil eu falar o que não pode, tá? O que não pode? Você se colocou ali no mercado como consultora de imagem, as pessoas te procuram para um processo de consultoria de imagem, e aí você começa, por ser psicóloga, a tocar em pontos e a fazer psicoterapia com aquela pessoa, sendo que não é o que ela procurou. Isso não pode. Você não pode vender consultoria de imagem como psicoterapia, mesmo sendo psicóloga. Você não pode colocar isso, porque daí tem a questão toda, né, do conselho de ética, né, das diretrizes, do que a gente das resoluções, de como que um psicólogo tem que se colocar e atuar. Então, você não pode pegar coisas de consultoria de imagem, e isso não só da consultoria de imagem, tá? De qualquer outra coisa que não seja reconhecida, de alguma forma validada pela psicologia, e usar isso como se fosse da psicologia ou da psicoterapia. Entende? Porque daí, se a pessoa te procurou para consultoria, fica confuso, entende? Se você se colocou ali. Agora, se você está se colocando ali como uma psicóloga clínica, né, com o teu CRP e tudo que implica isso, né, do teu atendimento clínico, aí sim, e aí aquela pessoa te procurou para a psicoterapia, aí você pode fazer tudo o que for da psicoterapia, né, e desse campo em relação a ela. O que você não pode é confundir as coisas, né? Se você está vendendo e a pessoa te procura para uma consultoria de imagem, você não pode oferecer outra coisa, né? Entende? Entendi. Mas claro, trabalhar com os dois também separados, pode-se dizer assim, né? Você pode trabalhar com os dois separados ou
você se coloca, que daí é você se voltar para esses estudos, mas como uma psicóloga da moda, né? Que daí é dentro, porque aí é dentro do que a psicologia olhou e estudou, que é muito pouco ainda, né? Dentro do que precisaria, da vastidão do tema, mas que ela compreendeu como algo validado e realmente que vai trazer resultados, que vai trazer bem-estar, né? Que vai realmente ir de encontro com a questão da saúde do indivíduo. Entendi. Essa sua pergunta é muito importante, Beatriz, porque a gente tem, principalmente essas questões, até que na consultoria de imagem, nem tanto. Às vezes isso acontece mais na consultoria de imagem, quando a gente vai falar de cor, porque tem a questão da psicologia das cores, e aí muitas dúvidas em relação a isso, do que seria validado ou não em relação a isso, só que a gente tem um problema maior, que é quando a gente começa a falar das questões da fisionomia, né? Que daí são mais as coisas de Visagismo, não? Visagismo nem tanto, mas quando a gente entra muito na coisa da face, e daí essa associação de aspectos da face com a personalidade, isso não é da psicologia, né? Quer dizer, o que a gente tem, inclusive, de estudos que eram em relação a isso na história, no desenvolvimento, né, da própria psicologia enquanto ciência, de como ela vai se estabelecendo, é bem complicado, porque a gente tem coisas em relação a isso que foram, inclusive, associadas ao nazismo, né? Então, então é complicado querer falar, eu não estou dizendo de você usar isso como uma ferramenta, como uma consultora de imagem, eu estou falando que é complicado psicólogas usarem, ou isso ser usado como se fosse uma coisa da psicologia, quando não é. Não é. Tá? Eu posso conversar com você mais fundo sobre isso? Aquilo como aspecto da personalidade. Oi, Beatriz, pode falar. Eu posso conversar mais com você sobre isso depois? Claro, claro, pode me chamar que a gente conversa assim. Tá bom, obrigada. Só isso. Mais alguém? Não? Nenhuma dúvida mais? Algum comentário? Tudo certo? Podemos encerrar, então? Podemos. Descansar um pouquinho. Então tá bom. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite, Boa obrigada noite. igualmente. Tchau, boa semana, gente. Tchau.